Eu tava conversando com um amigo uma vez, e acho que mais o pessoal do nosso tempo, né, vai sentir que a gente tem um carinho por formatinho que a nova geração não vai entender. É verdade. Não é, tem um negócio assim, eu tava conversando com um amigo meu, pô, mas eu fiquei sabendo que as Guerras Secretas saíram em formato encadernado, formato americano. Eu falo, meu, se alguém chegar pra mim hoje e falar, eu te dou Guerras Secretas encadernado, capa dura, tudo, você quer? Ou você quer o formatinho? Eu prefiro o formatinho. Formatinho era demais, Foi o primeiro contato que a gente teve com o gibi, né, e tem esse cheiro de gibi antigo. Ok, cheiro de gibi novo é gostoso, mas esses aqui foram os primeiros que marcaram, então eu não troco. Cara, alguns eu trocaria, mas tem alguns assim que são especiais. Tá certo. E esse é o nosso assunto de hoje, nossas sagas preferidas em histórias em quadrinhos. Roda a vinheta. Rodou! E aí, pessoal do Nerdose, beleza? Aqui quem tá falando, Nando Cardoso. E The Look. Então vamos começar, né? Falando um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, basicamente de super-herói, que marcaram a nossa vida, a nossa infância, a nossa adolescência e, por que não, Com certeza. até os nossos dias atuais. Exato. E outra, não esperem ver aqui histórias clássicas, tipo O Cavaleiro das Trevas, Watchmen, V de Vingança, porque na verdade o que a gente combinou foi, a gente tem que ver as histórias que se encaixam dentro do que a gente gosta. Então não precisa ser aquilo, nossa, ela tem que ter um enredo que modificou. Não, ela tem que ter modificado a nossa vida. A nossa vida. E sair um pouquinho da mesmice, até porque se a gente fosse, eu acho que assim... Só entrar em clássicos, meio óbvio, né? Se fosse fazer uma lista dos maiores quadrinhos, cara, bate com a maioria das listas que saem por aí, mas existem outras histórias que muitas vezes podem não estar aí nesse hall mas que são coisas boas, e é sobre isso que a gente vai falar agora. E com certeza tem histórias aqui que vocês vão ouvir, nossa, essa história do Fernando nada a ver, essa história do Luke nada a ver, mas são histórias que marcaram a gente. Particularmente, né? Exato, então, manda abraço a você primeiro? Demorou. Bom, vou começar com uma aqui que é da DC e é muito bacana. Sim. Crise de Identidade. É uma obra... quando ela saiu depois. Sim, é uma obra fantástica. É um quadrinho que ele vai basicamente falar sobre a importância da identidade secreta. E como isso pode modificar a vida deles caso... Como isso pode acontecer. Rola uma morte aqui, tá? Então eu não vou entrar também em muito mérito da história, até para não estragar para quem não leu e que pode procurar isso aqui de repente para ler online, alguma coisa do tipo. Mas rola uma morte de uma parente de um dos heróis da DC famoso, e uma série de ameaças passam a surgir posteriormente, meio que querendo dizer que nenhuma pessoa próxima a um super-herói está salva, tá bem, e esse vilão ou essa pessoa, ela começa a esboçar várias formas, vamos dizer assim, de provar de que essa ameaça é real. Sim. De que não é um caô, de que não é uma história qualquer. E não pense que é uma história recheada de ação, que muito pelo contrário. Ela te prende pela trama. É uma trama muito bem desenvolvida. É um pouco parada, mas é uma trama que ela te envolve de uma maneira que você fica querendo saber o que vai acontecer pra frente. Tem alguns poucos momentos de ação e de suspense que são espetaculares. São memoráveis. O momento do... A gente não vai entrar em detalhes do Slade. Talvez uma imagenzinha ou outra interessante. O Slade, eu não sabia que ele era aquela capacidade super-humana ultra foda. E tem um momento de suspense com uma cena do Robin, lá na edição 6 ou 5, se não me engano. Lembra um momento de suspense? 4 para 5. Que loucura! O negócio, você queria ver cada quadro que vai acontecer, mas você torce de verdade pelo personagem, porque você sabe que algo ruim pode acontecer. Sim. O Brad Meltzer, que é o roteirista, ele conseguiu construir uma trama que você fica envolvido de uma maneira... que te prende ao longo de todas as edições e que, assim, tem um final espetacular. O final é muito bom, é um final de estourar cabeças, assim, vale muito a pena. Essa aqui é a minha primeira indicação de algo que realmente marcou minha vida. Crise de Identidade, da DC Comics. Essa daí eu curto, eu gostei. Uma que me marcou, não vou falar assim de a quinta, tá, mas uma das que mais me marcou foi a saga, foi a primeira grande saga que eu li na minha vida, que foi Guerras Secretas, justamente em formatinho. Se não me engano eu te emprestei quando a gente trabalhava no cinema, não foi? Aqui basicamente trata do quê? Ela foi relançada na Teia do Aranha, isso aqui ainda tá com Teia do Aranha meio cromado. Existe
entidade cósmica chamada Beyonder. Ele tirou vários pedaços de vários planetas, juntou, formou um novo planeta, juntou um grupo de heróis, um grupo de vilões e falou pra eles: eu sou o Beyonder, eu transcendo a simples existência. Derrotem seus inimigos e todos os seus sonhos serão realizados. Nenhum de seus desejos me é impossível de ser realizado. Então fica naquela, os heróis não vão matar, mas os vilões tem um outro ali que fica com uma coisa de, pô, posso conquistar isso, eu posso... Os heróis queriam basicamente voltar pra casa. E ali você tem um quebra-pau em alguns momentos fantásticos. E uma das coisas mais foderásticas dessa série é que foi no Guerras Secretas que surgiu pela primeira vez nosso Homem-Aranha utilizando o uniforme preto. Que aí todo mundo sabe o que aconteceu depois. Sabe o que aconteceu depois. Deu origem a um terrível... E o mais bacana é que acho que muita gente deve saber que foi uma série encomendada na realidade para vender brinquedo. É mesmo? Né? Ela foi criada, ela foi elaborada, ela foi desenvolvida com o grande objetivo de vender brinquedos que eram bonequinhos mais ou menos desse tamanho. Aqui no Brasil veio pela Gulliver, se eu não me engano. E vinha o bonequinho e vinha uma espécie de um escudinho, uma figura holográfica. Ah, é? Que revelava a identidade secreta de cada um desses personagens. Era um disquinho. Era um disquinho. Eu lembro. E que vendeu pra caramba nos anos 80, sabe? E foi criada especialmente para isso. Foi uma série em quadrinhos criada para vender brinquedo e que super funcionou. Né? E que agora tá até rolando aí um remake, vamos dizer assim, pela Marvel, né? Ah, é. Mas isso aí fica discussão para um outro tópico. Bom, falando em Marvel, eu vou citar uma saga pra mim, que na realidade ela compreende aí várias edições, que saiu recentemente também na coleção da Salvati, Hulk contra o Mundo, que é uma continuação, vamos dizer assim, de uma outra história que eu acho que tá tudo meio que englomerado aqui, que é a Planeta Hulk. Né? Que Hulk é uma grande ameaça para a humanidade, todo mundo sabe, né? Não precisa ser um fã dos quadrinhos. Mas se você, controle, né? se você assistiu o filme dos Vingadores, você tem uma pequena ideia da dimensão do poder do Hulk, principalmente quando ele tá meio que descontrolado. Só que nos quadrinhos isso transcende, isso é muito maior, né? Mais expansivo. Isso tem um impacto muito mais abrangente. E aí os caras lá, um grupo chamado Illuminati, composto entre outros pelo Homem de Ferro, pelo Doutor Estranho, Charles Xavier, enfim... decidem os maiores intelectos do planeta. Exatamente, decidem que tem que dar um jeito de mandar o Hulk pra fora, porque o Hulk é um perigo, é uma ameaça real para o planeta Terra. Vai juntar então, junta-se ali uma força-tarefa para enviar o Hulk para o espaço, de onde nós temos o Planeta Hulk, que saiu também na coleção. Tem uma animação que é muito boa, que consegue reproduzir muito legal, muito boa, de uma maneira muito eficaz. Uma animação homônima, né? Mas aí, eis que Hulk consegue voltar pra Terra e volta com sede de vingança. Então Greg Pak e John Romita Jr. fizeram esse aqui, pra mim é um clássico, é a ação do início ao fim. Hulk contra o Mundo se você quer ver o Hulk descontrolado. Aí, aqui ele tá descontrolado e ele tem um único objetivo. Ele quer as pessoas que mandaram ele de volta pro espaço, senão ele literalmente vai fazer aquilo do qual os Illuminati mais temiam. Ele acabar. E o mais legal, você torce pelo Hulk de verdade. Sim. Você quer que ele chegue, que ele destrua, que ele literalmente esmague. Hulk! Smash! Uma puta história, vale muito a pena. Não sei se ainda está disponível em todos os pontos de venda pela Salvati. Você consegue achar. Vai rolar o relançamento ainda, porque eles têm um calendário de relançamento. Super indico, vale muito a pena. Hulk contra o Mundo e o Planeta Hulk, inclusive, que é o prequel aqui dessa história. Fica a dica. Uma que eu queria falar, eu considero a melhor saga do Batman. Eu sei que críticos, que pessoas mais especializadas acham uma bomba, que é Terra de Ninguém. Fantástico. Cara, eu acho Terra de Ninguém incrível. Ela começou no formatinho, vinha sempre com esse anúncio. Vocês podem ver aqui do lado, essa inscrição Terra de Ninguém. Também emprestei pra você essa saga, lembra? Há um tempo atrás. Terra de Ninguém trata do quê? Antes houve uma saga chamada Terremoto, que deixou a cidade literalmente arrasada. Gotham estava totalmente quebrada, prédios caídos, e o governo dos Estados Unidos... E ela ficou meio que isolada, né? Porque as pontes que dão acesso a Gotham... Não, mas isso foi depois. Isso foi depois, Gotham, não lembro, tá? O governo dos Estados Unidos decidiu que Gotham era uma cidade muito... perigosa. Exato. Então, vamos fazer o seguinte, vamos isolá-la. Deram um tempo para os cidadãos saírem da cidade, então teve o êxodo em massa. Houve pessoas que quiseram ficar, claro, os fracos, os destemidos e os loucos ficaram. E Jeremy Arkham contribuiu muito para isso, abrindo as portas do Asilo Arkham e deixando com que os loucos ficassem à vontade. Então o que nós temos ali é um Batman
dentro dessa cidade fechada, isolada dos Estados Unidos, que tem que aprender a nova linguagem dessa cidade, porque agora as pessoas lutam por comida, lutam por território. É uma coisa terrível. E quando o Batman chega, ele chega quieto porque ele tem que entender essa nova linguagem. Na realidade, tem toda uma questão política. Exato. Por detrás de uma história em quadrinhos, né? Porque você nota ali todas essas questões de alianças que muitas vezes são necessárias. Algumas eram forçadas. Para um bem comum de uma certa forma, mas sobretudo para que o Batman ele pudesse vir atingir seus objetivos. É mais ou menos o que a gente vê tipo com o PMDB hoje, né? Enfim. É alguma coisa assim. Então essa daí ficou Terra de Ninguém. Se você não leu, vale a pena ir atrás de verdade. Bom, agora uma outra saga que pra mim é muito importante e que eu tive a grande e excelente notícia de que a Panini vai relançar muito em breve. Capa dura, tudo? Capa dura, nas livrarias, enfim. Fique esperto porque vale muito a pena ler. Essa aqui, ó, Odisseia Cósmica, originalmente lançada em 4 partes, em 4 edições. Eu já soube, através de alguns contatos, de que a edição da Panini ela é mais robusta, ela vai vir com o meio que aconteceu antes e com as consequências dessa saga. Bom, Odisseia Cósmica, ela vai falar da entidade da antivida, e que coloca em ameaça 4 planetas que, se forem destruídos pelo menos 2 deles, todo o universo entra em colapso, os mundos alternativos, toda a existência, ela simplesmente seria dizimada, né? Todos os seres humanos, todos os seres planetários seriam dizimados. E aí são escalados através dos novos deuses duplas, sempre de um membro do novo deus com um membro original, vamos dizer assim, da Liga da Justiça, enfim, um personagem da DC, para que vá em cada um desses planetas com o grande objetivo de fazer com que essa bomba de antivida não exploda, uma espécie de uma bomba nuclear, vamos dizer assim. Então são escalados aí 4 times, tá, para que conseguissem efetivamente dar conta desse trabalho. Cara, é trágico, é uma história que é muito bem conduzida, tem consequências aqui que elas se estenderam para o universo DC, enfim, entraram no cânone, que estão muito impregnadas na história foi aquela posterior. saga de momento. Não é aquela saga que nada acrescenta pros personagens e tal. Sim. Cara, é formidável. A palavra que eu posso usar é formidável. É uma das que eu tenho orgulho em ter ainda quando foi lançado originalmente no Brasil em 1990, olha aí, 1990, custava 120 cruzeiros reais. Eu não faço ideia de quanto era. Nem eu, mas enfim. Odisseia Cósmica vai ser relançado pela Panini, cara. Aproveita que esse aqui é um puta de um material, é coisa boa. Uma outra saga que eu queria falar é de um cara que eu considero, sim, eu vou dizer aqui, sem sombra de dúvidas, um gênio dos quadrinhos, Mark Millar. Ele escreveu nada mais do que uma das minhas sagas preferidas da Marvel, talvez a minha saga preferida da Marvel, que é Guerra Civil. E não fiquei pensando, ele tá falando Guerra Civil porque vai sair o filme. Eu colecionei essa saga, ela começou no final de 2006 e durou até o começo de 2007. E eu já tinha achado uma saga excelente, muito antes da Marvel Studios iniciar todo o seu planejamento. Porque foi assim, o teste começou em 2008, né, como Homem de Ferro. A gente não sabia que ia se tornar o que se tornou. E a Guerra Civil trata exatamente do quê? Um grupo de heróis adolescentes comete uma atrocidade que gera uma supernova de um vilão que mata mais ou menos 800 pessoas, se não me engano. Ele explode numa supernova e mata muitas pessoas. O problema é que tinha uma escola infantil ali perto, as crianças morreram. As pessoas morreram, não foi aquela coisa que não, morreram. Dali o governo dos Estados Unidos decidiu o quê? A gente tem que registrar esses super-heróis, treiná-los e fazer com que eles trabalhem para o governo. Alguns heróis acharam isso uma evolução natural do seu papel na humanidade. Outros heróis já ficaram, olha, eu não acho isso certo. E inacreditavelmente o herói que não achou isso certo foi o Capitão América, que virou o líder dos rebeldes, renegados, podemos chamar assim. Sim. O Homem de Ferro, em contrapartida, ficou a favor do governo. O que a gente tem aqui é uma inversão maniqueísta muito boa. Porque o Homem de Ferro, que ele não estava trabalhando para o governo, porém, aos nossos olhos, ele era o vilão da história. O Capitão América, que estava contra a lei, aos nossos olhos, era o mocinho. E o Mark Millar conseguiu, eu li uma entrevista dele onde ele disse o seguinte: ali eu consegui agradar a gregos e troianos, porque os adultos vão ver uma grande discussão política passada dentro das histórias em quadrinhos. A molecada vai ver o quê? Um grande quebra-pau entre super-heróis. Acho que é tudo que eu posso dizer. Eu tenho certeza que muita gente já leu, vocês sabem qual que é a qualidade da Guerra Civil, porque não pode deixar de ser lida por ninguém. Formidável. Guerra Civil é foda, essa... Bom,
Ainda falando aí em Marvel e tal, uma das que são mais recente, inclusive, mas que eu gostei pra caramba, foi essa aqui, ó. Muito boa, muito boa. Vingadores versus X-Men. Há muito tempo tem sido construído nas histórias dos X-Men a personagem chamada Esperança. Esperança Summers, né? Neta do Ciclope. Isso, neta do Ciclope, que na realidade ela veio meio que para acabar com os efeitos negativos da Feiticeira Escarlate no fatídico Dinastia M. Ela disse, chega de mutantes. Chega de mutantes. E aí a nossa querida Esperança foi a primeira mutante que veio ao mundo pela forma natural, se é que vocês me entendem. E então nela encontra-se, aí o nome, Esperança, para que os mutantes, enfim, saiam daquele estágio de quase extinção. O grande problema é que existe uma velha conhecida dos X-Men, que é a Força Fênix, que está vindo à Terra, e suspeita-se, através até de umas manifestações que rolam ali, Esperança seria a portadora da Força Fênix, que todo mundo sabe é uma força altamente destrutiva. Cabe aos Vingadores, então, conter Esperança Summers, mantê-la sob custódia e, se necessário, até matá-la. E já os X-Men, enxergando em Esperança o seu último fio de Esperança, tem que protegê-la. E aí rola, cara, uma das batalhas mais loucas que eu já li. Realmente. De super-herói contra super-herói. Muito bom. Porque geralmente, quando a gente pega essas sequências de luta de super-herói contra super-herói, talvez Guerra Civil começou a quebrar um pouquinho isso, é aquela coisa, né? Um herói vai lá, soca o outro por 3 ou 4 páginas, de repente eles encontram um inimigo em comum mais forte. Cara, nunca rola um fight de verdade entre eles. Nesse Focado caso, só na luta. uma coisa muito legal. No final de cada edição eles dão 2. No final de cada edição, não sei se vai dar pra ver direito, Eles dão uma edição chamada luz. Versus, em que eles... O objetivo, até fala um pouquinho aqui, nas explicações até bem humoradas, o objetivo aqui é mostrar porrada. É mostrar um Vingador versus um X-Men, a batalha entre eles e quem ganha, quem perde, e tem até um placar. Né? Porque como tem muita coisa acontecendo, a história não consegue focar num duelo só. Então sempre no final de cada edição vem esse versus, e durante as 6 edições você tem basicamente 12 duelos. Sim. Um dos mais legais que eu gosto, um dos que eu mais gosto, por exemplo, é o Thor versus a Emma Frost. Nota, a Emma Frost ali empossada por um quinto do poder da Fênix. Então tem uns duelos ali muito legais, como Capitão América versus Gambit, Homem-Aranha versus o Colossus empossado pelo Rubi de Sitorak, que dava poder ao Juggernaut, fanático Juggernaut. Olha, é uma saga que você tá interessado só em pancadaria, vale a pena. Pra porrada, isso aqui é porrada, isso aqui é porrada. Eu só não sei, é só uma crítica, eu acho que ela perdeu um pouco de velocidade na reta final, ou não? Eu acho que ela começou melhor, ela deu uma desacelerada no final. É um problema de muitas sagas atuais, que elas começam muito bem, né? Até o Pecado Original é uma desse sentido, mas que mesmo assim, cara, ela cumpre aquilo que promete. Ela realmente mostra uma briga grande, feia, entre Vingadores e X-Men. E com louvor. Com louvor. A outra que eu queria falar, também uma maravilha, do Mark Miller, desculpa, sou paga-pau do cara mesmo. Os Supremos. A releitura da Marvel dos Vingadores para a linha Ultimate. Cara, eu tenho que admitir, isso aqui, ele começa um pouco devagar, mas é tão envolvente. E o traço do Brian Hitch, ele é muito detalhista. Detalhista, e uma coisa também, é praticamente cinematográfico. Exato. Tanto é que serviu de base. Porque assim, você pode notar que a maioria dos quadrinhos são sempre num formato retangular, meio que parecendo com uma tela de cinema. Uma coisa meio widescreen mesmo. O Mark Miller mesmo falou que é como se fosse um grande roteiro de um filme dos Vingadores. Claro que ele não é besta, já avisando que no futuro podia, e foi exatamente o que aconteceu. Aqui é quando a gente traz quando eles tiveram a ideia de fazer um Nick Fury negro com a cara do Samuel L. Jackson. Então, e o próprio Mark Miller falou que há muito tempo o Nick Fury não era tão popular. E aqui ele conseguiu dar uma atualizada nos Vingadores como há muito não se via. Não, com certeza. Os Supremos, ele tem algumas sequências, como por exemplo do Hank Pym. Sim, primeiro que ele bate na esposa, que eles têm uma discussão hiper adulta. Sim. Coisa dele dar tapa na cara dela, depois vir pedir desculpa. Eu lembro que eu tava lendo aquilo e falei, é sério que eu tô lendo isso numa história em quadrinhos? Ele tem uma violência gráfica e conflitos muito adultos. Né? E principalmente a reta final, que eu gosto muito, ela é extremamente cinematográfica. É um clímax de um filme. Tem uma página dupla ali que o Thor tá girando um martelo, destruindo uma penca de naves de uma invasão alienígena. Sabe, o Capitão América acho que foi o melhor personagem disparado. Porque apesar dele ficar melancólico em um momento ou outro, ali ele é literalmente um soldado.
Missão dada é missão cumprida. É um negócio... É ou não é? É, Mas caso você não tenha lido, vá em frente. Vale Você a não vai pena. se arrepender um pingo. verdade. Bom, a minha última indicação, essa realmente é difícil de encontrar. Eu, por exemplo, tenho ela em formatinho. A gente teve grandes encontros Marvel e DC. Tá? E esse aqui é um que particularmente eu gosto muito, que é dos... É capa dupla? É capa dupla. Que é os Novos Titãs contra os Fabulosos X-Men. Tendo como inimigos aí Darkseid e Fênix. Eu não lembro de ter lido isso. Cara, eu quando era moleque, eu sempre gostei muito dos Novos Titãs e sempre gostei muito dos X-Men. Talvez por uma coisa de moleque, eram equipes de moleques, Sim. né? E você Na se época, vê ali, né? Sim, e principalmente os Jovens Titãs na época, os Novos Titãs, enfim. Eles tinham histórias muito do cotidiano. Eu lembro de uma, por exemplo, Fugitivos, que era muito bacana e tal. Bom, foram uma série de crossovers que existiram na época Sim. lá do... Aqui ó, Batman versus Incrível Hulk, Superman contra Homem-Aranha, enfim. E esse foi o de equipes, né? Equipes dos quais eu me identificava bastante. É uma história que é até bobinha, a gente está falando de 1993. Nessa época, os quadrinhos eles tinham uma abordagem mais leve, vamos assim dizer. Mas é uma história muito legal porque ali eu vi reunidas duas equipes que eu gosto muito, cada um com as suas particularidades. E é o sonho de todo fã, né? E é uma história que foi muito bem desenvolvida no sentido de conseguir apresentar de uma forma legal as características de cada um dos vários personagens que compunham cada um dos times. Claro que a história é totalmente clichê, começa com um evento em que traz essas equipes, elas lutam uma contra a outra, depois elas decidem se unir com um grande objetivo em comum, que é nesse caso derrotar o Darkseid. Mas foi muito bacana, fez parte da minha história, fez parte da minha infância. E pelo ineditismo, de juntar duas equipes, eu acho que esse tipo de junção eu não verei mais nessa vida. Ah não, agora vai ser difícil. Fica a dica. Agora eu vou falar sem enrolação. A minha história em quadrinhos preferida, a minha saga preferida de todos os tempos, começou exatamente aqui. Também comprei tudo separado. Superman e Batman, o primeiro arco do Jeff Loeb e do Ed McGuinness. Nunca tinha visto o traço desse Ed McGuinness, ele faz um traço bem estilizado. Estilizado. Você pode ver que o personagem é todo cheio de gomos. É todo Independente. parrudão, é todo parrudo. Bastante. As mulheres, inclusive, tô vendo aqui. E uma das coisas que eu gostei, ele conseguiu unir Superman e Batman numa trama extremamente acelerada. Esse gibi tem uma das características que eu gosto, é que ele é passado em 6 edições. Se você for passar uma quantidade de horas dele, ele é passado em questão de tipo 3 ou 4 horas. E basicamente narra o quê? Superman e Batman se encontram, meio que contra um metalo, e daí começa uma sucessão de coisas erradas, vilão que vem pra cima deles, eles perdem batalha, eles ganham batalha, e tem um asteroide de Kryptonita que tá vindo pra Terra. Nessa época, quem é o presidente dos Estados Unidos? Lex Luthor. É o presidente dos Estados Unidos. E ele acredita que esse meteoro tá vindo porque o Super-Homem está aqui na Terra. O que o Lex Luthor faz? Vai pra televisão e fala: eu ofereço $1 bilhão de recompensa para quem trouxer o Super-Homem para ser julgado por crimes contra a humanidade. Meu amigo, você conseguiu. Tudo que é super vilão, que tinha ressentimento do Super-Homem, foi pra cima dele. Foi. Super motivado, né? Tanto que a afinal de contas. terceira edição é uma das melhores que eu já vi, porque todas as páginas têm ação. Ou tem gente voando, ou tem gente tomando raio, ou tem... Só que é o seguinte, Super-Homem não está sozinho nessa. Batman está com ele. Ele Meus está amigos, com Batman, meus amigos. quando você está do lado do Batman, Super-Homem e Batman são uma força irrefreável. Primeiro eles derrotam uma leva de vilões, depois vem uma penca de heróis pra cima deles, e o Jeff Loeb ali, ele conseguiu dar alguns duelos, fazia tempo que os fãs não viam. Era o Super-Homem contra o Shazam e o Batman contra o Gavião Negro. E lá no final, claro, eles têm um grande pega com o Lex Luthor trajando a sua armadura característica. Presidente, então olha só, você aí, né? Você Feita... acha que a coisa tá ruim com a Dilma? Nessa época tinha o Lex Luthor como presidente, cara. E usando a sua roupa feita nas forjas de Apocalipse. É uma história absurdamente corrida. Eu já vi videocast na internet onde o pessoal fala: nossa, essa história é uma bosta, é muito ruim. Meu amigo, sinto muito. Ela se encaixa em tudo que eu gosto. Superman e Batman. Tem uma animação, inclusive, chamada Inimigos Públicos, muito boa. Se você puder dar uma conferida, vale muito a pena. Muito legal. Eu te emprestei na época essa saga, não Sim, foi? eu li. Eu acho ela nota 10. Ela não vai se encaixar em tudo que é clássico de grandes histórias, mas ela se encaixa em tudo que eu gosto. E pra mim, Mais um isso é exemplo, importante. cumpre o que promete. Compre. Se você quer ação, quer pancadaria, quer uma tramazinha rápida e fanboy, é a medida certa. E essas aqui são as principais sagas que marcaram. Tem muitas outras sagas, quem sabe a gente faz tem futuramente, mas por enquanto são essas daqui.
É isso aí, gente. Então se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário também sobre alguma dessas sagas que você leu e que de alguma maneira isso foi ou é importante pra você. A gente se vê em breve, pessoal. Até a Valeu! próxima. Valeu!